Agora sim, meu irmão, vamos começar com o nosso tema, falando sobre a aprendizagem maçônica. E tem aqui na nossa live provavelmente deve ter aqui algumas pessoas que não fazem parte do nosso métier. E eu gostaria de perguntar pro irmão, então, para que explicasse a essas pessoas, o que que o maçom estuda de fato? Perfeito. Vou até me valer aqui de fazer uma junção, né? Você falou que é Frater, é Rosa Cruz, né? Isto. Eu também tenho essa felicidade e quando a gente pensa, né? Ordens como a Rosa Cruz, como a maçonaria, pensando agora o público em geral, né? As pessoas falam, poxa, mas o que esse pessoal aí estuda, né? Seriam os segredos velados da humanidade, né? Algo sobrenatural, né? Algum jeito de ficar rico. Bom, não é nada disso. Simples assim, né? Então, cada instituição que remonta a alguma tradição iniciática, ela, via de regra, está voltada para a melhoria do ser. Bom, os caminhos que ela toma, né, é algo peculiar. No caso da maçonaria, é múltiplo. Por quê? Porque a maçonaria, ela se perde no tempo. Quantos anos existe a instituição como ela é? Algumas pessoas falam, tem 300 anos, desde a Grande Loja de Londres. Não, porque a Grande Loja de Londres nasce da união de lojas, então você já tem lojas antes. Já tem lojas A antes. verdade, você tem um monte de lojas, você tem ritos diferentes, a questão do país, a questão da cultura, a religião de cada país, tudo isso influiu num celeiro muito múltiplo. Onde, então, quando a gente fala de ritos, né? Cada caminho ritual simbólico, né? Que são os ritos, e pensando no rito agora, fazendo um comparativo com, por exemplo, a área jurídica, né? O rito processual. O que é isso? É o caminho que se segue. Então, em cada ritualística, né, que a maçonaria hoje abriga dentro das suas jurisdições, das suas lojas, você vai ter um enfoque mais para uma questão bíblica, ou para uma questão mais esotérica, ou até mesmo para algo mais voltado só ao simbolismo da arte da construção. Isto por quê? Porque a origem da maçonaria trabalha esses elementos. De que forma? A maçonaria pega na arte da construção, né, o termo maçonaria tem a ver com a arte de construir em pedras, diferente de marcenaria, que é em madeiras, serralheria, que é em metais. Então, a construção dos pedreiros. Né? Construção de quê? Quando a gente fala da origem maçônica, daquilo que hoje nós realizamos, estamos falando de Europa, estamos falando da Alta Idade Média. Então, nós estamos falando de algo que foi inspirado nas corporações de ofício dos pedreiros, né? Os construtores, as guildas dos construtores. E de que construções estamos falando? Esses pedreiros construíam igrejas, castelos, fortes, né, das fortificações militares, de tudo aquilo que servia ao Estado da época, né, mesmo que fossem feudos. Então, é desta maneira que essa simbologia ela vai estar permeada pelo homem da época. E quem é o homem da época? Se não uma pessoa que vive sob uma forte fé, em especial cristã. E mais, né? Que ao longo, por exemplo, do século 17, 18, 19, né, as instituições todas que nasceram naquela época, como por exemplo a maçonaria, vai estar permeada por essa questão simbólica, esotérica, algumas vezes até remontando instituições antigas, como aquelas do Egito. A própria Ordem Rosa da Cruz também tem uma origem nesse sentido. As ordens de cavalaria, etc. Então, tá bom. O que o pessoal vai simbolizar nisso? Deus. Só que, se eu estou falando de construção de pedras e eu estou falando de Deus, eu estou falando de um grande construtor. Por isso, né, de uma forma a harmonizar as diferentes religiões, a maçonaria optou por chamar de o grande arquiteto do universo. E do que, na essência, se está se falando? Da capacidade do ser humano de perceber que, de alguma forma, ele também tem essa força criativa e criadora que transforma a natureza e transforma a si. Então, essa simbologia de transformar a pedra bruta em pedra polida
no sentido de eu me transformar para ser melhor na sociedade, e de eu transformar a sociedade para que ela seja melhor e as pessoas sejam, por exemplo, mais felizes, é o seio da simbologia maçônica. Bom, vamos num paralelo agora. A maçonaria, então, estuda o quê? A partir desse tipo de alegoria, de símbolo, nós precisamos ter uma narrativa, uma fábula, um mito, né? Uma história. Então, usou-se, por exemplo, do Velho Testamento, uma vez que lá você tem um registro de uma grande construção dedicada a Deus, que é o Templo do Rei Salomão. Templo do Rei Salomão. Ele tem origem no tabernáculo de Moisés. Então, voltando para a definição de maçonaria, escola de moralidade, né? Quando você pega nessa simbologia, você está falando das leis morais, das tábuas de Deus, né? Dos 10 mandamentos, enfim. Então, você está falando de uma simbologia que conseguiu unir a arte da construção com a moralidade e com a divindade. Então, a partir desta base, que é uma lenda mais tradicional dos ritos maçônicos, né? Em especial, muito disso define a regularidade maçônica, a maçonaria foi além. Ela também trouxe elementos simbólicos da história da humanidade, por exemplo, dessa evolução. Lá do Antigo Egito, por exemplo, as ordens de cavalaria, e mais, em cada rito, em cada país, a maçonaria conseguiu agregar outros símbolos. E desta forma ampliou um pouco a possibilidade do ser humano maçom, através dessa liturgia básica, desse simbolismo básico, criar um ambiente propício para se estudar qualquer coisa. Fechando minha resposta, em loja maçônica, você não fala só de maçonaria. Muitas vezes você tem uma atividade de palestra, de debate, ou até mesmo algo como hoje a tecnologia nos propicia, através aqui do irmão Guilherme, né, de se falar de outros temas, que podem ter em origem, né, o maçom, a maçonaria, mas que vão falar de humanidade, da divindade, da sociedade e do que mais for próprio para a gente poder evoluir de alguma forma. Resumindo, maçonaria, ela através dos seus símbolos, busca dar uma interpretação para dar um arcabouço moral, digamos assim, pro homem, e com isso possibilitá-lo a estudar qualquer outro assunto que venha depois. Concordo, gostei muito da sua síntese. Parabéns. Que isso, na verdade eu só peguei o que você falou e botei numa frase só.